vivo pelo programa A Voz do Amapá, né? Aqui pela TV Web Play Raiz e Rádio Tarumã FM 104.3. Do meu lado ele, professor Max, de Geografia. São 17 horas e 42 minutos. E nós vamos falar nesse momento aqui com o professor sobre, né, alguns países atingidos, né, do coronavírus e também a questão do Brasil diante desse cenário político, econômico e social. Principalmente, eu quero aqui entrar com você, professor, quero que você fique atento para a nossa parte econômica, né, nesse cenário todo. Mas fique à vontade. Boa tarde, professor. Você está no programa A Voz do Amapá. Boa tarde, professor. Boa tarde, nosso amigo também, Cláudio Malta. e todos aqui presentes nesse programa e aos ouvintes do programa aí, A Voz do Amapá. Eu fico agradecido pelo convite, né? A gente fez uma live no sábado, explicando um pouco dessa geopolítica do coronavírus, né? A gente fez uma live no sábado com relação a essa questão da geopolítica do coronavírus. E aí, graças a Deus, foi uma live bem educativa, onde a gente mostrava, assim, passo a passo, né, da origem do surto, né, e aí até a chegada ao Brasil, né, as medidas que foram tomadas no Brasil, estão sendo tomadas no Brasil, a parte do isolamento geográfico, né, das famílias, das pessoas, e foi bem legal, foi bem educativo. A gente recebeu, assim, vários elogios de amigos professores, que a gente trabalha aí há muito tempo na educação, e alunos e amigos, né, e assim. Vamos lá. Então vamos. O que a gente traz aí? Olha só, é assim, pastor. Um resumo da live. Na verdade é o seguinte, muitos ainda estavam muito apreensivos com relação a essa questão do coronavírus, né? O que mais a gente acompanhou durante essa semana, e aí foram as fake news que mais chocam a gente, e a gente tentou fazer a live justamente para mostrar, configurar algumas coisas que não eram realmente bem reais. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui, com relação às informações que a gente vai passar aqui, ela é de cunho bem técnico, bem científico, foi baseada em algumas leituras oficiais, alguns órgãos oficiais, sites confiáveis, para a gente estar levando para você essa melhor informação. E assim, a minha colocação aqui, ela não tem nenhum momento vai bater na questão da saúde, dando dicas aqui, porque não cabe a mim como professor de geografia. Correto. Cabe aos especialistas da área da saúde. Mas assim, deixar bem claro para o povo o seguinte, é que o surto, na verdade, do coronavírus, ele surgiu dentro da China. E uma das coisas que a gente acompanhou, uma das fake news que chamou muita atenção durante essa semana, foi a questão de ter colocado, por exemplo, que o coronavírus seria uma arma biológica. E aí, na terça-feira, para nossa surpresa, a revista de Ciência Natural, um grupo de cientistas americanos, australianos e britânicos, eles publicaram um artigo desfazendo isso, colocando que o vírus não é em si uma arma biológica. O vírus, sim, ele é da seleção natural. O coronavírus, né, na verdade, é um vírus que desperta-se muito dentro de alguns animais. E aí, o SARS-CoV-2, que é o Covid-19, né, os especialistas eles focam nisso, que ele tem origem animal. O século XXI já passou assim, por algumas pandemias, que a gente pode dizer. O SARS, que aconteceu em 2012 na China, a gente sabe que ele foi de origem animal. Ele, por exemplo, ele é presente no gato selvagem, é um animal típico das matas asiáticas. E o MERS, que que aconteceu no Oriente Médio, que foi da origem da carne do camelo, né? Então, assim, deixa eu explicar como é que funciona. O que aconteceu para que essa pandemia ela expandisse de forma bem rápida aqui? A pandemia, na verdade, o surto, aconteceu dentro da China. Para quem não conhece o território chinês, a China ela tem 1,3 aproximadamente bilhões de habitantes. Ela é dividida em 22 províncias, né? Então, dentro de uma província chinesa, conhecida como Hubei, tem uma cidadezinha por nome de Wuhan, que tem 11 milhões de habitantes, né, para você ter uma ideia. A cidade mais populosa da China é Xangai, depois nós temos Pequim, a capital chinesa. E aí, olha só, o surto da pandemia aconteceu dentro de Wuhan. Por que dentro de Wuhan? E Wuhan, segundo os cientistas, que aí agora está essa batalha árdua para encontrar o hospedeiro, existem os chamados mercados exóticos de animais silvestres, conhecido como feiras úmidas, né? E aí, lá,
possivelmente, em um desses mercados que tem essa suspeita, alguém se alimentou de algum animal infectado e aí o surto ele explode dentro de Wuhan. E quais seriam os animais suspeitos? O morcego é uma questão aí suspeita, a questão do morcego, por ser o hospedeiro, como eles citam aí, o hospedeiro definitivo. E, em seguida, o pangolim, que é um animal que se alimentou, segundo alguns especialistas, desses excretos desse morcego, que seria o hospedeiro intermediário. Então, as pessoas falam assim, mas, poxa, os chineses se alimentam assim de animais, é a cultura chinesa, Jacques, é a cultura chinesa, a gente não está aqui para... É a cultura, assim como os indianos, por exemplo, a gente se alimenta da carne vermelha, o indiano não se alimenta, é uma questão cultural, a gente tem que respeitar isso. Os chineses eles se alimentam de diversas espécies de animais, como carne de camelo, raposa, cobra, morcego, né, cachorro. E assim, sim, as feiras exóticas elas acontecem, é real isso dentro da China, e infelizmente o surto aconteceu mais uma vez dentro do solo chinês. E para quem não conhece geograficamente Wuhan, que eu quero explicar aqui por que o surto explodiu para o mundo, né? O que aconteceu? Wuhan tem 11 milhões de habitantes. É uma cidade muito grande. Para você ter uma ideia, São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes aproximadamente. Então, Wuhan, ela é a 7ª maior cidade chinesa. E aí o que acontece? É uma cidade tão grande que ela tem aeroporto internacional. Para você ter uma ideia, do aeroporto de Wuhan, sai voos internacionais para Paris, Londres, Dubai e Nova York. E foi aqui o surto. E ferrovias interligando a cidade e tal. Então, os voos internacionais, né, o surto surge lá dentro, e aí começa a sair para o mundo todo. O prefeito da cidade de Wuhan ele toma algumas medidas bem eficazes rapidamente, ele isola a cidade de Wuhan. A cidade ela é um potencial econômico para a China muito grande, para você ter uma ideia. Ela é banhada pelo rio Yangtze, tem portos gigantescos em Wuhan. E aí o que aconteceu? Ele manteve o isolamento da cidade de Wuhan para tentar ali, a todo momento, querer conter a pandemia. E a medida hoje que as cidades do mundo elas estão tomando, elas estão seguindo o protocolo de Wuhan. Por exemplo, a China, ela chegou ali a um número de casos muito grande, né? Os casos chineses ali são imensuráveis. As perdas chegaram a mais de 3.600 mortos dentro da China. Só que hoje a pandemia está controlada dentro do território chinês. Porque sai de Hubei, ali de Wuhan, né, os infectados, praticamente chegam em 13 das 22 províncias chinesas, o número de pessoas infectadas com o vírus. São 13, aproximadamente foram 13 províncias chinesas das 22 contaminadas com o vírus. Então o vírus, assim, ele teve... Por que ele foi mais rápido do que o SARS e o MERS lá atrás? Pela questão do fluxo da globalização, né? O fluxo aéreo, a movimentação de carga de pessoas no mundo todo. Então, o furo ganhou essa velocidade, foi muito rápido. E assim, o vírus se deslocou para a Coreia do Sul, Japão e chegou à Europa. E aqui que é a surpresa, por que o vírus ele chegou na Europa tão forte? Por que o vírus, por exemplo, hoje ele está matando mais os italianos? Que é interessante você saber. Período de dezembro, janeiro e fevereiro é o período invernoso na Europa. E aí o que aconteceu? É típico a questão de uma gripe, de um resfriado na Europa. E aí o que acontece? A Itália, por exemplo, ela tem 63 milhões de habitantes. 22% da população italiana, Jackson, ela é composta por idosos, que é um dos atrativos que o vírus procura, o idoso, pela questão do sistema imunológico mais frágil. A Itália hoje tem a segunda população mais idosa do mundo, somente atrás do Japão. São 27% aproximadamente. E aí o que aconteceu? Pensou-se que seria somente um resfriado. A Itália ela atrasou, retardou essas medidas preventivas que Wuhan fez. Confirmada que talvez a Itália não tenha levado a sério, né? Ela mais ou menos assim, é um contexto. A questão da transição climática, né? Que é muito comum na transição climática europeia, as pessoas pegarem o resfriado. Certo. Isso é muito comum, principalmente quem é imigrante, está saindo de um clima mais quente para um clima mais quente. E aí o que aconteceu? E aí isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Então demorou-se muito. Quando os casos vieram à tona, o que acontece? O governo vai naquela levada de um pequeno surto de gripe comum.
mas na verdade já era o vírus que estava, né, fluindo, principalmente na parte norte da Itália. Né? A parte norte, que está mais ali, a parte mais fria, que não é aquela parte banhada pelo mar Mediterrâneo, mais fria ali perto da França. Então tem uma cidade por nome de Lombardia, lá na Itália, que é onde o surto ele é muito maior. Hoje o número de casos ali ultrapassa os 3.000, né, mais de 3.000 mortos ali aproximadamente dentro dessa cidade. Professor Max, na questão econômica, como você vê, qual a sua posição, o que você acha, pelo que você tem de conhecimento, na questão Brasil? Como é que você vê esse cenário hoje econômico e social do Brasil, né, com essa pandemia que está no mundo? Olha só, pastor, eu vi algumas postagens no Facebook, muitas pessoas, algumas semanas atrás, postando assim: o dólar está em alta no Brasil, a bolsa está em queda, agora a culpa é do coronavírus. É o coronavírus. Só para você ter uma ideia, no século XXI nós tivemos 2 colapsos econômicos antes do coronavírus. Foi a queda das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. É o primeiro colapso econômico, né, onde o centro da economia mundial ela é abalada. Depois nós tivemos a crise de 2008, né, também nos Estados Unidos, e agora o coronavírus. O que acontece? A segunda maior economia do mundo, que é a China, a industrialização chinesa ela parou em parte. Certo. Então, por ela ter parado em partes, e o dólar é a moeda comercial, o fluxo de mercadoria, eles pararam. Nós chamamos isso um pouco, hoje, a questão... o mercado mundial, o fluxo de mercadoria reduziu no mundo todo. Então, as bolsas de valores vieram abaixo. Com relação ao Brasil, o crescimento brasileiro já estava muito baixo. Como o Brasil tem o principal parceiro comercial dele hoje, que é a China, o principal parceiro comercial do Brasil não é mais os Estados Unidos, há muitos anos é a China. Então, essa relação, essa questão do isolamento, que o próprio território chinês restringiu produtos entrar no solo chinês e sair do solo chinês, devido a esse fluxo de mercadoria, isso pesou muito com relação à economia brasileira. A economia brasileira está sentindo baques, já estava, o crescimento brasileiro estava abaixo de 1%. Com essa pandemia mundial, a tendência é que fique estagnado. Para você ter uma ideia, que alguns especialistas, em novembro do ano passado, eles avaliavam o crescimento mundial em 2,4%, o mundo. Com a pandemia, isso vai... As expectativas, elas todas foram quebradas. Né? Uma última pergunta minha. Que orientação você deixaria agora, então, para os governantes, né, para os nossos governantes aí, né, seja da esfera estadual, municipal, o legislativo, os poderes que estão aí, né, que emanam, que orientação você deixaria para que houvesse? Porque parou tudo, sim, é bem verdade, sim. Parou tudo. E aí, como você deixaria algo aqui para finalizar, né, e ficar à vontade para as suas considerações, mas que orientação, professor Max, você deixaria relativo à questão econômica, você está entendendo, né, para sim. que não houvesse assim, dizer, entrou a miséria. Não. A gente sabe Sim. que somos um país que precisamos, né? Tem os pobres ali, né? E hoje parece que, deixa eu falar aqui, como pastor, se já tinha uma separação, parece que agora separou ainda mais, né? Parece que afastou mais. Eu quero perguntar para você, o que você deixaria aqui para todos que estão nos assistindo e ouvindo pela Rádio Tarumã FM 104.3 e Santana nos ouvindo, o Amapá nos ouvindo, o Brasil e o mundo, que orientação o professor Max de Geografia deixaria para aqueles que nos governam? Eu acho que é o momento, pastor, de acabar com todas as divergências políticas. Eu acho que o Brasil ele vive o pior momento da sua história. Eu acho que o Brasil não estava preparado para receber a pandemia, né? Acho que ninguém estava preparado, o mundo todo não estava preparado. Os Estados Unidos, com toda a tecnologia que tem, com o maior PIB do mundo, já são mais de 400 mortes no solo americano. Então, assim, a mensagem que eu digo é que agora as divergências, os lados políticos, elas têm que ser deixadas de lado. O direita e esquerda, a centrão não existe mais. Eu acho que os poderes têm que se unir agora. Tem que abrir mão de algumas coisas que é interessante, orçamentos altos. Tem que abrir mão. As prefeituras, elas necessitam dos recursos. Os programas sociais agora têm que ser levados mais a sério pelo governo federal. Eu estava vendo ainda há pouco, por exemplo, que as secretarias estaduais atualizaram o número de infectados no Brasil, 1.600 alguma coisa. E o Ministério da Saúde está em 1.500 e pouco. Então, ainda, olha só, está tendo divergências em dados estatísticos.
Então, agora, as secretarias municipais, por estarem mais perto do cidadão, eu acho que agora é tomar medidas emergenciais, fazer corte de gasto realmente supérfluos, repensar algumas coisas. Eu acho que os poderes eles têm que se unir e acabar as divergências políticas. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Traz para cá, Jéssica. Muito bem colocado. Professor Max, as suas considerações finais do nosso programa, fique à vontade, tá? Fique à vontade, nós estamos com o secretário de Saúde também, que já vai entrar junto com o meu colega de bancada, Cláudio Malta, vai trazer ele, e ele vai falar sobre o quadro já, né, do coronavírus a nível de Santana. Professor Max, muito boa explicação, suas considerações finais, eu quero lhe agradecer por ter atendido o nosso chamado aqui, né, e também fica à vontade para vir numa sexta-feira, se quiser, o quadro aqui a gente pode trazer atualizado também na parte geográfica. À vontade, professor. Assim, pessoal, eu quero deixar aqui uma mensagem para todos os munícipes santanenses, em especial para todo o povo do Amapá que está acompanhando a gente e o mundo que está na live. Vamos respeitar os protocolos, né? Vamos respeitar os decretos presidencial, estaduais, que eu estou dizendo, e municipais. Vamos evitar as aglomerações, isso é real, ainda há pouco o senhor falou, o número de pessoas dentro na fila na Caixa Econômica, pessoas em bares e coisas assim. Pessoal, é sério, a gente vive uma pandemia, a gente que já tem aí acima dos 30 anos, a gente já acompanhou algumas no mundo todo, H1N1, o SARS, aí, né, o HIV. As pessoas não levam a sério uma situação dessa, né? Então, é uma mensagem que eu deixo para você, que é meu aluno, ex-aluno, um amigo, é que, assim, respeitem os protocolos, vamos respeitar. A gente está usando máscara aqui no programa, o programa está mantendo toda uma questão aqui bem saudável para nós que estamos sendo entrevistados, está respeitando os protocolos, e isso é interessante. Eu acho que é questão cultural, é questão cultural, pastor. Eu vejo que a gente ainda é muito indisciplinado em algumas coisas, é cultura. Eu digo que essa questão cultural ela vem de família. Se você desrespeita seus pais, você também vai desrespeitar as autoridades, está entendendo? Então eu vou muito nessa linha. E eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Obrigado pelo convite, estou aberto. Falamos com o professor Max, de Geografia, né, da Rede Municipal Estadual, professor de cursinho, muito obrigado, né? Vamos para um comercial aqui agora e depois, logo em seguida, ele, Cláudio Malta, e o secretário de Saúde do município de Santana, Josimar, secretário adjunto, Josimar Santos.